Bem, pessoal, então dando continuidade ao estudo de processos de misturas binárias, então na aula passada a gente viu o processo de mistura de dois escoamentos de modo adiabático, né? Aí vamos ver agora a mistura de dois escoamentos com transferência de calor. Bom, então a gente vai ter um esquema parecido, né? Então só fazendo aqui uma câmara de mistura, onde a gente vai ter um escoamento, vou chamar aqui de escoamento 1, com outro escoamento, chamar aqui de escoamento 2 e um escoamento 3 saindo, né? Então aqui a gente vai ter um M.1 com uma concentração X1 e uma entalpia específica H1, né? Mesma coisa aqui para o ponto 2. E aqui no ponto 3 a gente vai ter uma vazão mássica de saída, uma concentração de saída, uma entalpia de saída, né? Aí, diferentemente do caso anterior, vamos considerar aqui que a gente tem um processo de transferência de calor. Vamos colocar um Q ponto positivo aqui, né? Então, entrando no volume de controle. O volume de controle aqui é definido pela linha vermelha, né? Então, aplicando a continuidade, a gente chega na mesma solução que a gente chegou anteriormente, né? Então, só repetindo as equações que a gente obteve. Então, a gente fica com M.3 é igual a M.1 mais M.2, que não muda nada, né? Agora, na conservação da energia, a primeira lei, então a gente tem Q ponto menos W ponto, que é igual a somatória de M ponto H de saída menos somatória de M ponto H de entrada, né? Nesse caso aqui a gente não está falando nada de trabalho, né? Mas o Q ponto é diferente de zero. E nesse caso aqui positivo, né? Que a gente está considerando que está entrando. Então a gente fica com Q ponto no volume de controle, vamos suprimir o subíndice aqui, né? Que é igual a M.3H3 mais, menos no caso aqui, M.1H1 menos M.2H2. Então aqui a gente consegue chegar no H3, vamos resolver aqui para o H3. E então a gente chega nessa expressão aqui, né, para entalpia de saída. Então, diferentemente do caso anterior, a gente tem esse termo aqui. E da continuidade, a gente também consegue tirar uma outra, aplicando a continuidade para a fase dispersa, né? Por exemplo, a amônia aqui. A gente acaba chegando na mesma expressão que a gente tinha chegado anteriormente, né? Então, vou deslocar essa parte aqui para baixo. Aí, aplicando a continuidade na fase dispersa, então a gente teria na saída, no ponto de saída, x3m.3, que é igual a x1m.1 mais x2m.2. Então, a gente chega nessas três equações, essa e essa. A partir dela a gente consegue fazer a análise do sistema, né? Conforme a gente já visto anteriormente, então se a gente pegar um diagrama lá, entalpia, concentração, colocar aqui como XM, né? Concentração máxima aqui como entalpia específica. Então a gente tem uma curva assim mais ou menos de condensação, né? De vapor saturado. Uma curva aqui mais ou menos de evaporação, né? Então aqui x igual a 1, concentração igual a 1. O que a gente tinha visto, né? Que a gente tinha, sei lá, um ponto 1 aqui e um ponto 2 qualquer aqui, por exemplo. Vapor superaquecido, líquido subresfriado, e quando misturava, a gente fazia uma interpolação. A equação que a gente chegou é como se fosse uma interpolação linear, né? Como função da vazão mássica. Aí supondo que o ponto caísse aqui, né? Então aqui seria o ponto 3. No caso de mistura diabática é isso aqui, né? Então a gente pode utilizar esse resultado aqui. Então só resolvendo ali para x3, fazendo a mesma coisa. Então para x3 a gente consegue reescrever desse modo aqui, né? Onde nessa equação aqui eu somei zero, né? Então somei mais x1 m.2 menos m.2. Aí isso aqui combinado com isso aqui vai dar x1m.3, a hora que passa dividindo aí simplifica, né? Aí aqui fica m.2, x2 menos m.2, x1, né? Então m.2 em evidência, então tá aqui. Então fazendo a mesma coisa pro H3, né? Então a gente pode somar zero aqui. A gente pode somar com H1 por M3, M.2 menos M.2. Então aqui a gente fica com H1 mais... Então a gente chega nessa expressão aqui. Aí esses dois primeiros termos aqui do lado direito são iguais que a gente obteve anteriormente, né? Então é como se fosse uma interpolação linear, onde isso daqui é o coeficiente
angular, né? Então, quanto maior M2, mais próximo do ponto 2 aqui. Só que aí tem essa diferença aqui, né? Desse cara, que é o termo de transferência de calor. Então, a concentração está dada aqui e a entalpia está dada aqui, né? Então, ao invés do ponto 3 ser aqui em cima da linha, ele vai ter uma diferença aqui, e essa diferença aqui é o Q ponto por M.3. Então, no gráfico fica como se fosse algo assim, né? Fica diferente. Não cai na linha ligando os dois pontos, né? Quanto que no caso de mistura diabática cai na linha, né? Então vamos fazer um exemplo aqui para treinar. Então, vapor de amônia saturado a 200 kPa e com vazão de 0,5 kg por segundo é misturado com 5 kg por segundo de solução de água em amônia saturada, líquido, a 200 kPa e 40 graus Celsius. A mistura final é líquido saturado a 200 kPa. Determine a concentração da mistura, temperatura e entalpia, taxa de transferência de calor. Então, só lembrando aqui, né? Então, só pensando o que a gente vai fazer. Então, a gente vai lembrando lá que o diagrama é dado em concentração de amônia, né? Então, quilograma de NH3 por quilograma de mistura. Aí aqui a gente tem a entalpia, tem a curva de vapor e a curva de líquido, né? Um dos escoamentos, chamado escoamento 1, vai ser aqui na condição de x igual a 1, né? Então é amônia pura. Se mistura com uma solução de água, amônia saturada, líquida, a 200 kPa. Então, supondo o ponto 2 vai estar em cima da linha, né? Aí quando mistura, se fosse uma mistura diabática, cairia em algum ponto aqui, né? Então seria uma condição de líquido e vapor misturado. Só que aqui no enunciado fala que a mistura final é um líquido saturado, né? Então aqui precisa ter uma transferência de calor para cair aqui. Então aqui vai ter um Q ponto, né? Nesse caso aqui vai ser negativo, M.3. Aí pede a concentração da mistura, a entalpia e a taxa de transferência de calor. Então vamos voltar lá. Então amônia pura, concentração de 1, né? Aí aqui no escoamento 2, M.2, que é igual a 5 kg por segundo. Pressão de 200 kPa, temperatura de 40 graus Celsius. Aqui no ponto 3, P3, 200 kPa e líquido saturado. E aqui também líquido saturado. Então o volume de controle está definido aqui. Aí, de qualquer modo, né, para achar o estado 3, a gente não consegue achar com esses dados aqui, né? Aí se a gente só lembrar e vier aqui na tabela de saturação, né, da mistura água-amônia. Então, se a gente pegar lá 200 kPa, então tem a curva aqui, né? A saída vai ser 200 kPa líquido saturado. Só que a gente vê aqui que tem infinitos pontos, né? Por quê? Porque dependendo da concentração, vai ter uma temperatura diferente, né? Uma entalpia diferente também. Então, é essa curva aqui que a gente está interessado, né? De qualquer modo, a gente consegue achar o ponto de entrada, né? Fala que é 200 kPa líquido saturado a 40 graus Celsius. Então, já sinalizei aqui a curva de 200. Aí falta cruzar aqui com a isoterma de 40, né? Então a isoterma de 40 está aqui, cruza nesse ponto aqui, aí descendo, então vai dar 0,32,5 mais ou menos, né? 0,33, coisa assim, de concentração. Então a gente acha o termo do ponto 2, 0,33, aí vamos achar a entalpia do ponto 2, né? Então a entalpia do ponto 2 é só pegar desse ponto aqui e jogar para cá. Então vai dar um pouquinho mais de 0, né? Cada divisão dessa é 40, então ali deve ser aproximadamente uns 10. Então, vou colocar aproximadamente 10 kJ por quilograma. Aí vamos pegar o ponto 1, né? O ponto 1 é amônia saturada a 200 kPa. Aí aqui a gente vê que tem bastante curva, né? Mas a gente pode tanto pegar a partir daqui quanto da tabela de propriedade, né? Então, no caso do vapor, seria essa curva aqui. Então aqui está um pouquinho mais espaçada. A gente conseguindo ela vai dar algo, sei lá, mais ou menos aqui, né? E qual que é a entalpia aqui? Aproximadamente 1440. Aí daqui a gente consegue achar a concentração, né? Então se a gente pegar de novo aqui a expressão que a gente tinha, então a gente tem essa expressão aqui, ou a gente pode usar essa expressão aqui também, né? Tanto faz, as duas dão certo na solução. Aí pegando essa segunda expressão aqui, x3 é igual a x1, a gente consegue chegar na concentração 3. Então, só repetindo ela.
Então só substituindo o valor a gente chega na concentração do ponto 3. Então aqui x3 igual a 0,39391. É aproximado, né? Isso aqui a gente pegou do gráfico, né? Então não tem muita certeza. Aí fala que é líquido saturado, né? Então agora a gente tem pressão e concentração e a definição do estado que ele se encontra, né? Então a gente consegue determinar o estado termodinâmico. Então se a gente vier aqui e pegar a curva de 200 kPa, líquido saturado, a 0,39, então 0,391, então 0,38, 0,39, né? Então vai dar bem no meio aqui. A gente chegou nesse ponto aqui, a entalpia menos 40, né? Aproximadamente. Então H3 igual a menos 40 kJ por quilograma. Vou colocar só um G aqui, que é do gráfico, isso aqui também do gráfico. Então, usando essa expressão aqui, a gente consegue tirar qual que é o Q ponto. Então, resolvendo ela para o Q ponto, que a gente já tem isso aqui, temos esse e esse aqui, né? Então, só resolvendo ela para o Q ponto, a gente fica com a seguinte expressão. Então a gente fica com essa expressão aqui, aí só substituindo o valor, então a gente chega nessa quantidade de calor aqui, né? Então, 990 kW. Então, de novo, né? O ponto 1 está mais ou menos aqui. Ponto 2 seria esse cara aqui. Aí aqui a gente teria uma reta ligando os dois pontos. O ponto 3 adiabático seria aqui, né? Então, deixar como 3 linhas. O ponto 3 a gente viu pelo enunciado que cai nesse ponto aqui, né? Nesse local. Então, aqui tem que ter uma rejeição de calor. Aí, qual que é a temperatura aqui, né? Então, aqui ele vai estar entre a isoterma de 20, que é essa daqui, e a isoterma de 40, que é essa daqui, né? Então, vai estar um pouco... mais ou menos na metade, né? Então, vai ser aproximadamente 30 graus, né? Então, T3, aproximadamente 30 graus Celsius. Então, isso aqui também do gráfico, né? Então, aí já a gente resolveu, né? Não tem grandes segredos, né? Então vamos ver outro processo, né, simples com mistura binária. Então aquecimento e resfriamento simples, né? Então o sistema vai ser um trocador de calor, que a gente vai ter o ponto 1 aqui com M.1, entalpia 1, concentração 1 e uma saída aqui, né? Então M.2 que é igual a M.1, entalpia 2 que é diferente da entalpia 1, né? E x2 que é igual a x1, né? Então em regime permanente a vazão máxima se mantém, né? É bom considerar aqui que a gente tem um Q ponto positivo, né? Aí matematicamente, então, a gente fica com M.2 que é igual a M.1, x2 que é igual a x1 e a entalpia 2 que é igual a entalpia 1 mais Q ponto por M.1. Aqui watts, aqui quilograma por segundo, né? Quando que é interessante ter esse tipo de equipamento, né? Bom, então qualquer trocador de calor, né? E tem algumas aplicações, quando a gente está trabalhando com mistura binária, né? Pensando assim no sistema de refrigeração por absorção, que se deseja obter vapor com elevada concentração ou líquido com um fluido com elevada concentração também, né? Então, pode-se utilizar a transferência de calor seguido por separação de fases, né? Então, supondo que seja água e amônia, né? Então, aquece, aí vai ter geração de vapor, né? Então, a concentração de amônia no vapor é maior do que na fase líquida, né? Aí, se separar o líquido e o vapor, a tendência é você conseguir uma concentração maior de amônia, né? Então, só colocando aqui por extenso. Então, tá aí por extenso. Então, vou considerar um sistema aqui, que a gente vai ter um escoamento 1, que passa por um trocador de calor A, onde tem adição de energia, chama aqui de Q ponto 1 para 2. Aí aqui ponto 2, considerando que esse ponto 2 aqui ele entra no separador de líquido, né? Onde o líquido sai aqui, chama aqui de ponto 3 e o vapor sai no ponto 4, né? Aí considerando que esse vapor aqui segue para um outro trocador de calor, chama aqui de trocador B, onde esse trocador aqui tem rejeição de calor, chama de Q4 para 5, e aqui passa por um outro
separador de líquido, né? Então falar aqui que a gente tem o ponto 6 e aqui a gente tem a saída do vapor para o ponto 7, né? Aí como que fica no diagrama esses processos aí? Então aqui a gente considerando concentração, entalpia aqui. Então a gente teria a linha de condensação, a linha de evaporação. Então se a gente tiver 1.1, que é um líquido subresfriado, considerar um ponto aqui qualquer, então ponto 1 aquece até o ponto 2, então só tem um aumento de entalpia, né? Continua na mesma concentração, então ponto 2. Aí fazendo aquele esqueminha lá que a gente tinha visto, né? De achar o triângulo, coisa assim. Então, o triângulo que bate aqui, no qual essa linha aqui cai em cima, né? Então a gente teria o líquido, seria esse ponto aqui, e o vapor no ponto 4 seria esse ponto aqui, né? Aí se tiver uma transferência de calor rejeitando para o ambiente, a gente cairia para o ponto 5 e no mesmo esquema, né? Então, por tentativa e erro, então parte aqui, aí forma um triângulo retângulo, né? Essa linha de equilíbrio que eu desenhei aqui está bem ruim, né? Tá difícil de pegar muito bem o esquema, né? Mas dá para entender, né? A ideia. Então, seria algo assim. Aí beleza. Então, considerando que aqui caiu na... Isso aí. Então do ponto 5 aqui a gente teria outros pares, né? Então aqui no líquido seria o ponto 6, aqui no vapor seria o ponto 7. Então repare que a gente saiu do ponto 1, supondo que a gente está querendo aumentar a concentração, né? Chegou até o ponto 7. Aí se tiver outra condensação aqui, aí... então cairia num ponto 8, sei lá, assim. Aí outra separação, aí você vai ter um vapor com uma concentração maior, né? Então 9, 10 e assim sucessivamente, né? Então você vai aumentando a concentração de uma das fases, né? Mas de qualquer modo, você vai ter esse escoamento aqui, né? Tanto esse escoamento aqui quanto esse escoamento aqui, né? Se a concentração aqui for muito baixa, né? Então, sei lá, supondo que você está querendo purificar, pode encaminhar, sei lá, para o gerador, absorvedor, alguma coisa assim. Aí se a concentração aqui for meio alta, talvez encaminhar de volta para cá, né, para misturar. Aí no separador, o que a gente tem, né? Então, a gente já fez análise de volume de controle aqui para o trocador de calor, né? Que vale tanto para esse quanto para esse aqui. Então, aí pegando no separador, então só fazendo o esquema aqui, então a gente vai ter... chamar aqui de M.1, chamar de entrada, né? A gente vai ter massa de entrada, concentração de entrada e entalpia de entrada. Aí a gente vai ter uma saída aqui, chamar de M.saída 1, concentração da saída 1, entalpia da saída 1. E aqui a gente vai ter uma saída 2, né? Então M.saída 2, X da saída 2 e entalpia da saída 2. Aí por conservação da massa, a gente tem que M.E igual a M.S1 mais S2. Mesma coisa para componente que a gente tem a concentração, né? E a mesma coisa aqui para aplicação da primeira lei da termodinâmica, né? Então aqui a gente não tem transferência de calor, né? Então a gente chega à somatória dos M.H que sai é igual a somatória dos M.H que entra, né? Então a gente chega nessas expressões aqui. Aí a gente consegue trabalhar em cima dessas equações, né? Igual a gente tinha feito com o caso do misturador. Então aqui é como se fosse um misturador ao contrário, né? Então, supondo que a gente queira resolver para MS1, por exemplo, então a gente fica com MS1 é igual a ME menos MS2. Aí a gente substitui aqui e aqui, aí a gente chega nas seguintes expressões. Aí reparem que aqui vai ter redução da vazão, né? Então, a vazão de 1 é igual à vazão de 2, só que a vazão de 4 é menor do que a vazão de 2, né? Porque parte dela foi embora aqui no 3. Aí aqui no 5 é igual de 4, só que o 7 é menor que 5, né? Por quê? Porque a parcela foi aqui no 6. Aí a partir das expressões que a gente derivou aqui, a gente consegue achar cada uma das vazões, né? Mas passando para outro processo, que é a expansão adiabática.
Então a expansão ocorre em vários processos, né? Então a gente viu lá que do gerador para o absorvedor tem o trocador de calor e tem o dispositivo de expansão, né? Para propiciar a perda de carga, né? Que o gerador trabalha numa pressão maior do que o absorvedor. Então o que a gente teria, né? Então a gente teria o dispositivo de expansão. Então a gente vai ter a condição de entrada, condição de saída. A gente passa o volume de controle aqui no expansor, né? Então se for diabático, em regime permanente a gente tem ms igual a m.e, xs igual a xe e a entalpia de saída é igual a entalpia de entrada, né? Só que a pressão de saída é menor que a pressão de entrada. Então, mesmo que, considerando que a entalpia é a mesma, né, devido à redução da pressão, isso aqui pode causar geração de vapor, né? Então, uma vaporização parcial. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, um líquido, sei lá, pega um líquido aqui, por exemplo, com concentração de 0,5, então seria nessa linha aqui, com, sei lá, 200 kJ por quilograma a 2000 kPa. Então a linha de saturação está aqui, como ele está abaixo, né? Então a entalpia é menor, então é um líquido comprimido, né? Aí supondo que ele passa por uma perda de carga até 750, então 750 kPa seria essa curva aqui. Então ele viria desse ponto para esse ponto aqui, né? Quer dizer, não, na verdade ele não vem, né? Mas a curva de saturação correspondente seria aqui, né? Aí como ele continua com a mesma entalpia, ele continua nesse ponto, né? Só que ao invés dele ser líquido subresfriado, como ele está acima da linha de líquido saturado, ele é uma mistura de líquido e vapor, né? Aí para chegar nas qual que é a fração de líquido e vapor, a gente faz aquele esquema lá do triângulo, né? Então a gente passa uma linha vertical aqui, bate para cá, aí cruza aqui, aí vê se a isoterma, se o ponto cai na isoterma, né? Aí por tentativa e erro, tenta achar qual que é a fração de líquido e a fração de vapor, né? Então, tá, é mais ou menos essa a ideia, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui para treinar. Então, antes de fazer o exemplo aqui, está uma representação um pouco melhor do que aquela que eu coloquei no quadro, né? Mais profissional. Então vamos pegar aqui um exemplo. Então seja uma solução saturada líquida de água e brometo de lítio a 15 kPa e 90 graus Celsius, que é expandida até 6 kPa. Determine a temperatura final, a entalpia e a concentração da solução saturada de água e brometo de lítio. Então vamos pegar aqui um diagrama, né, de água e brometo de lítio. Então aqui está o diagrama, né, de água e brometo de lítio. A curva de 15 kPa está aqui. Aqui fala uma solução saturada líquida de água brometo de lítio a 15 kPa e 90 graus Celsius. Então é só a gente pegar e ver onde que ela cruza com 90. Então 90 está aqui, aí cruza aqui nesse ponto. Aí a gente já consegue achar aqui a concentração, né? Então aqui vai dar 0,55 e alguma coisa, né? 0,555, por exemplo. Fala que ele é expandido até 6 kPa, né? Então ele cai nessa curva aqui. Aí só lembrando, né, no caso aqui do água e brometo de lítio, a fase da água está nesse eixo aqui lá para cima, né? Então a concentração é vapor de água, né? Então com zero de brometo de lítio. Então nessa curva aqui do 6 teria o ponto do líquido, né? Que seria algo aqui. E o do vapor fica lá longe, né? Agora a gente tem que achar qual que seria o valor da entalpia do vapor, né, para conseguir fazer essa interpolação, né? Então o que a gente teria, né? Então a gente vai ter um vapor lá a uma dada temperatura, aí vai ter uma reta descendo até esse ponto aqui, e essa reta tem que chegar no ponto de líquido aqui também, né? Então vai ter que ser meio que por tentativa e erro, né? Aí pegando a entalpia aqui desse ponto, que a gente vai precisar, né? Ponto 1. Então aqui é menos 60 aproximadamente, né? Então H2 é igual a e x1 a gente viu lá 0,555 aproximadamente, x2 o mesmo, né? Aí a gente vai precisar da entalpia do vapor, né? Só lembrando lá da expressão, né? Então a gente vai pegar uma expressão linearizada para a entalpia do vapor, que aqui usa a mesma referência, então é 2501 mais 1,86 T, onde T aqui é a temperatura em graus Celsius, né? E aqui dá em kJ por quilograma.
Então, o que a gente vai ter, né? Então, a gente tem as curvas lá de líquido e vapor. O nosso ponto de trabalho está aqui. E a gente vai ter uma entalpia de vapor lá longe. Então, aqui vai ser HV para X igual a zero. Que vai ser uma extrapolação da reta aqui, né? Só que a gente não tem a temperatura aqui de qualquer modo, né? Então, a gente vai ter que fazer meio que por tentativa e erro. Então, a gente tem a 90 graus Celsius. Como tem expansão, espera-se que tenha um resfriamento, né? Então vamos montar isso daí numa planilha. Então a gente consegue fazer como HV menos, chamar aqui de ponto de entrada, HE. Aí aqui a gente vai ter 0 menos XE. XE a gente determinou aqui, né? X1. Isso aqui tem que ser igual a HV menos HL, 0 menos XL. Vou colocar aqui como 1. Só para não confundir com L. Então a gente consegue achar o HL ou então o XL, né? Aí reparem aqui que o X, o H de entrada, né, é muito menor do que o H do vapor, né? Então o H do vapor vai ser 2501 mais 1,86 vezes a temperatura, né? Então vai ser maior que 2500. Então isso daqui é para ser uma reta com uma inclinação bem grande, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá na curva, pegar aqui a curva de 6 kPa, pegar um ponto um pouquinho aqui para a direita. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 0,56, 57, 0,57,5, por exemplo, né? Aí a gente acha a entalpia a partir dessa expressão aqui. Então aqui chutando a temperatura do vapor para 90 graus, a gente chega numa entalpia de líquido de menos 160 aproximadamente. Entalpia de líquido aqui de menos 160, então seria um valor bem mais baixo, né? Então o chute não está legal, quer dizer, seria essa linha aqui. Está bem longe, né? Então a gente tem que chutar uma temperatura mais baixa do vapor, né? Então vamos colocar aqui 80, por exemplo. Aí repetindo aqui, então deu menos 157. Ainda está alto, né? Reduzindo mais. Então reparem também que aqui é a curva dos 80 graus Celsius e aqui é a curva dos 70 graus Celsius, né? Então tem que estar entre esses dois aqui de qualquer modo, né? Então para 70 já dá menos 156. Aí a gente vê aqui que a concentração de 0,575 está meio elevado, né? Por quê? Porque para aquela concentração que a gente estava calculando, né, 0,575, a entalpia estava dando menos 156, né? Então estava dando um valor bem baixo aqui, né? Aí se a gente reduzir a concentração, então, botando por exemplo 0,566, que a gente espera-se que seja maior do que a concentração de entrada, né? Porque tem vaporização da água. Então aí já vai para menos 113, né? Então menos 113 seria nesse rumo aqui. Aí já está chegando um pouco mais perto, né? Então talvez para uma temperatura um pouco maior, né? Então temperatura um pouco maior aqui. Aí aqui tem que ir por tentativa e erro até chegar no ponto em que a extrapolação da reta que vem lá de HV passa aqui pelo ponto 1, projetando para uma dada concentração coincide com a entalpia do ponto, né? Aí fazendo isso daí, vai dar um pouco acima de 70. Então aqui aproximadamente, sei lá, 72 aproximadamente. Então botando aqui 72 graus Celsius com concentração de 0,56 alguma coisa, né? Então 0,561, por exemplo. Então dá a entalpia de menos 90. Aí se a gente olhar aqui, está próximo, né? Então está próximo de menos 90. Então aí pode considerar aqui como resolvido já, né? Nesse ponto. Tá até aqui do lado esquerdo. Vai por tentativa e erro, né? Então um procedimento meio chato, trabalhoso. Então aí a gente chegou na concentração do lado do líquido, né? 0,561 aproximadamente. E a temperatura de saída de aproximadamente 72 graus Celsius, né? Então por tentativa e erro. Então mantendo essa expressão aqui, né? Aqui é o líquido. Aí, se a gente quiser, a gente consegue até achar a concentração, né? Que entalpia de saída a gente tem. Para 72 graus Celsius, o H do vapor
dá 2634,92 kJ por quilograma. Então o que a gente tem, né? Então a gente tem que o H de saída é igual a o X vapor da saída, H do vapor da saída, mais 1 menos fração máxima de vapor na saída, H líquido da saída, né? H líquido da saída a gente viu lá, aproximadamente menos 89. Então a gente consegue tirar o XVS aqui. Então fica como sendo isso aqui. Então chega numa fração de vapor 0,107. Tá bem baixinho, né? Então na próxima aula a gente continua com o processo de retificação e depois a gente entra no ciclo, né, de amônia propriamente dito. Então até lá.